foi um momento de infelicidade que eles tiveram, no momento que eles foi dada a palavra para eles, porque eles estavam lá para serem homenageados pelo seu passado, pela história, né, que construíram, história, né? No futebol brasileiro, o Leão não só como treinador, mas também como jogador. Sim. E aí foi dada a palavra para eles dois, e aí, um atrás do outro, um em seguida do outro, eles começaram a falar. Eu estava na segunda fila de cadeiras ali, e todo mundo ficou sem saber o que falar naquele momento. Até porque o Ancelotti estava presente, né? Isso ficou também mais... E o Ancelotti havia entregado a placa para eles, né? A placa de homenagem que a FBTF estava realizando para eles. Então, assim, foi um momento de infelicidade. E isso não representa o pensamento da nossa classe. Lógico que tem muitos treinadores do Brasil que não concordam com a vinda dos treinadores de fora. Ponto. Sim. Mas não são representantes da nossa classe. Até porque eu, como treinador, eu já fui trabalhar como fora. E eles também, né? E eles também, muitos deles também, né? Inclusive os dois que estiveram lá. Exato. Então, assim, lógico que houve um alvoroço, né? Porque estava lá o treinador da nossa seleção brasileira, e seja ele estrangeiro ou não, a gente tem que ter o respeito, até porque nós estávamos na casa da CBF, que é a casa do futebol brasileiro. Perfeito. Exato. Então, assim, foi um momento de infelicidade. O que eu tenho a dizer, assim, em relação ao Leão, como tu falou, ao professor Oswaldo, né? Ao professor Oswaldo. Seria o mais correto, na minha opinião, é ele chegar no final, depois de tudo aquilo lá, e pedir desculpas. E ele fez um vídeo, eu não sei se você viu, mas eu vi um vídeo dele, acho que 1 ou 2, 3 dias no máximo depois, ele falando sobre o assunto, ele não se desculpa. Não, ele falou que o problema foi na edição. Ele não se desculpa, ele ainda... ele termina o vídeo falando que ele estava no mercado ainda, né? Que ele não tinha se aposentado e tal. Então ele continuou pensando... que foi correta a atitude que ele teve ali, né? Exato. Mas assim, tentando até, vamos lá, né, sendo um pouco benevolente e tentando, digamos, espremer esse suco aí do que eles falaram, incomoda não o fato de estrangeiros estarem fazendo sucesso aqui no Brasil, mas de muitas vezes os clubes priorizarem estrangeiros e às vezes até não pela qualidade, mas só pela nacionalidade. Isso de alguma forma incomoda vocês ou você entende que tem mercado para todo mundo? Nós brasileiros, Chico, e aí eu estou falando como eu, treinador, eu não vou falar em nome da classe nessa questão, assim, porque assim, hoje, infelizmente, no Brasil, nós não temos um sindicato como existe em Portugal. E abrindo aspas, esse fórum que aconteceu, perdeu todo o foco pelo que aconteceu antes e após esse evento. Você tem que ver, o presidente do Sindicato dos Treinadores de Portugal esteve presente, o presidente do Sindicato dos Treinadores, um representante do Sindicato dos Treinadores da Espanha estiveram presentes e nos mostraram tudo como acontece, as licenças, o que tinha tanta coisa boa para falar do fórum, né? E tinha tanta coisa boa para vocês da imprensa. Não, eu vi um corte até do Fernando Diniz maravilhoso, do depoimento que ele deu, mas isso fica em segundo plano, ficou, infelizmente. Fica em segundo plano. E em relação à tua pergunta, Chico, para mim não me incomoda. É mais um desafio que nós brasileiros, e não é só a nossa classe treinador, que nós brasileiros temos pela frente. É de sermos desafiados, se o pessoal está dando mais ênfase aos treinadores estrangeiros ou está dando mais tempo para eles, vamos fazer para que isso se modifique. O problema de nós brasileiros é que tudo tem que acontecer no instalar de dedos. Para nós brasileiros. Sim, tem que acontecer tudo no instalar de dedos. Porque isso é verdade, isso você tem razão. Porque o resultado do treinador brasileiro... O imediatismo... Exato. É tudo no instalar de dedos. E para vocês terem uma ideia, as nossas licenças, aí fala assim, mas tudo aconteceu depois de 2014. Não, as nossas licenças estão acontecendo desde 2013. E eu faço parte desse grupo de treinadores que foram lá na sede da CBF e iniciaram as primeiras licenças em 2013. CBF Academy, lá que você fala, isso. Né? A Academy foi um braço criado em 2016 pela CBF. É muito recente, né? É muito recente. Nós estamos falando de Portugal. Sabe desde quando que Portugal tem os cursos daquela época do sindicato? Hoje são licenças. 1953.
O Abel Ferreira conta que aquele jogador já fazia cursos já como técnico. Então, assim, nós estamos muito atrasados. E todos esses detalhes aí de treinadores estrangeiros vindo, lógico que tem muitos treinadores estrangeiros vindo para cá e tendo sucesso, muitos. E outros que não tiveram também. Mas Paulo. os demais, teve muitos que não tiveram. Sim. Mas isso não é falado. E pronto. E nós, treinadores, nós temos que nos preocupar, a nossa classe, e aí entra o grupo de nossos treinadores. Nós somos um país que eu falo assim, eternamente será colônia, né? Porque nós não temos essa capacidade de nos organizarmos, fortalecermos a nossa classe, termos um sindicato ou uma federação forte, onde todos tenham a participação, onde todos possam contribuir, mas não acontece isso, entendeu? Então, assim, cada um olha para o seu umbigo. Exato. Entendeu? Se nós não tivéssemos hoje Oswaldo Torres e Maurício Marques, que foram os dois idealizadores dos cursos da CBF em 2013, quem sabe hoje nós nem teríamos esses cursos. Mas foram eles que deram o pontapé inicial com o apoio da CBF, e a CBF, após, criou esse braço que chama-se Academy. Então, CBF Academy, para fortalecer ainda mais a nossa classe com cursos. E os cursos da CBF hoje, Academy, que são ministrados, o ano passado eu fui em Santos como professor, né, da licença Pro, eu fui ministrar um dia de curso lá. Então, assim, são de muito bom nível. Mas o que nós temos que entender é que nós estamos muito atrasados. E por que esses cursos não valem lá fora, Turra? Porque são recentes. Nós estamos falando de uma UEFA Pro, de Portugal, que faz parte da UEFA, que tem desde 1953. Entendeu? Então a gente não conseguiu essa reciprocidade ainda. Nós ainda não conseguimos. Com a saída do Maurício Marques, que era o coordenador da CBF, para a Comebol, agora ele lá na Comebol, é ele que está, através do suporte da Comebol, é ele que está em conversações diretas com o pessoal da UEFA, para que a gente possa, já nos próximos anos, não precisar ter mais 3 anos de exercício de treinador na Série A, na principal série do futebol brasileiro, para irmos para lá. Basta ter as licenças. Mas as nossas licenças precisam ainda ter mais conteúdo. Mais conteúdo para o nosso bem. Esse fórum, provavelmente esse assunto foi uma pauta lá, né? Foi a principal pauta. Para o brasileiro ter mercado lá fora, né? Exatamente. Passa pela formação acadêmica, né? Passa pela formação acadêmica. E hoje o responsável pela formação acadêmica dos treinadores brasileiros chama-se CBF Academy. E eles estão num processo muito bacana e muito acelerado. Porque a gente sabe o tempo que nós temos que recuperar, né, Denilson? Sim. Então, assim, cursos, licenças, mas nós somos um país continente, gente. Nós estamos falando de Portugal, de norte a sul, são 600 quilômetros. Nós estamos falando de Brasil, de norte a sul, são 6.000 e quantos quilômetros. Nossa. E é o país do futebol. Então, assim, o que está sendo dado aqui no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, nós vamos ter que fazer também lá na Amazônia, lá em Belém. Claro, exato. Porque como que os treinadores de lá vêm para cá? Exige custos, exigem logística, uma série de coisas. Então, nós não estamos ainda preparados para isso. Mas nós vamos chegar. Mas o brasileiro quer tudo no estalar de dedos. Não é assim de processo. Eu acho que a gente tem culpa nisso. A imprensa, a imprensa tem culpa nisso. Mas, assim, historicamente, estou pensando aqui, né? O Felipão foi um bom desbravador, né? A seleção portuguesa, o Chelsea, o Luxemburgo com o Real Madrid. E depois a gente teve muitos... O Luxemburgo levou a concentração para lá, caiu. E tirou o Ronaldo. Da concentração. Tirou o Ronaldo do jogo. 2 dias antes, o cara acostumado a se apresentar no almoço. 2 dias antes, caiu. Mas enfim, outros técnicos como o próprio Leão e o Oswaldo, né? Japão, Nelsinho Batista, enfim. Abel Braga, Olympique Marseille. Aí, Emirados Árabes, outros mercados também se abriram. O Silvinho hoje, né? O Silvinho, a Albânia, a seleção da Albânia. Mas você acha que isso é um dos motivos pelo qual o técnico brasileiro ele não tem mais frequência na Europa? A questão das licenças? Porque o Tite mesmo, depois de 2 Copas do Mundo, não conseguiu o mercado, né? E ele estava à espera, né? No mercado da Itália, Espanha, e não aconteceu. Não sei se por isso até também. Para dirigir uma seleção também, né? Pode ser.
Por que você acha que a gente tem pouca incidência na Europa? Eu acredito que sejam pelas licenças, não é pela qualidade. O Silvinho tem a UEFA Pro, que ele tem. Sim, que aí fez lá, né? Ele fez lá. Porque se a gente vai ver... O Leonardo, né, que também é um brasileiro. Se nós vamos ver em números, os treinadores argentinos, nesse tempo sem título pela seleção argentina de Copa do Mundo, a seleção argentina ficou 36 anos. Sem título, 27 talvez, 27. Né? Porque entre a Copa América... Mas de Copa do Mundo, né? Ah, não, Copa do Mundo. Os treinadores argentinos não perderam. Não. E na Argentina, as licenças da Argentina existem desde 1960 e poucos. Então, aqui do lado. E dá para eles Sim. a oportunidade de trabalhar lá. Não, tem muito técnico brasileiro fazendo o curso da Argentina. O Zé Elias, que é comentarista, vizinho. Fez aqui na Argentina também. Não, a Argentina é a mesma regra. Os treinadores argentinos que têm a licença argentina lá da Pro, eles têm que ter os 3 anos. A mesma regra. E esses argentinos que estão na Europa trabalhando, todos esses argentinos, e aí que eu falo que é cultural, na sua maioria são ex-jogadores, eles já fizeram as licenças lá na Europa quando eles estavam jogando. Sim. Que foi sim. entendeu? Entendi, que foi aí que vocês comentaram.